vocês sabem, já falamos sobre os adjetivos e agora, para terminar este assunto mamão com açúcar, falta falar sobre o grau dos adjetivos, né? São dois, o grau comparativo e o grau superlativo. Como o próprio nome já sugere, o grau comparativo ocorre quando você estabelece uma comparação entre dois seres ou entre qualidades de um mesmo ser. Se liga nisso, beleza? Então vamos começar pelo comparativo, justamente por ele ser mais fácil e óbvio, ok? Vamos lá então, vamos começar pelo comparativo de superioridade, legal? Bom, como o próprio nome já diz, o grau comparativo de superioridade sugere uma ideia de posição acima, ok? Superior. Normalmente, ele é marcado por esta formulazinha que você está vendo aí, ó. É a palavrinha mais acompanhada de um adjetivo, mais a palavra que ou a expressão do que, beleza? Isso é muito fácil. Veja o exemplo a seguir. Cabeça de fuinha. Olha lá, ó. A aula dela é mais interessante do que a minha. Há controvérsias. Tens aí uma fita gravada com ela dando aula? Não, né? Então, besteira. Intriga da oposição. Foi fácil, né? Olha o outro exemplo. Seu time parece estar mais preparado que ou do que o meu. Esse é o adjetivo aí, ó. Preparado. Legal? Então, quando você vir, né? E não quando você vê, tá? Quando você vir uma estrutura parecida com essa, seguida lá de mais um adjetivo, mais que o do que, grau comparativo de superioridade. Não estou entrando nas churumelas, porque toda regra tem a sua exceção. Para o vídeo não ficar muito longo, nem muito enjoativo, vamos ficar no feijão com arroz, ok? Dando continuidade, nós temos também o grau comparativo de igualdade. Quando eu falo em grau comparativo de igualdade, eu estou dizendo que alguma coisa é igual a outra, legal? Neste caso, o grau é marcado pelas palavras tão, mais um adjetivo qualquer, mais a palavra quanto ou como, ok? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo anterior e vou passar para o grau comparativo de igualdade. Dá uma olhada aí no exemplo para você não se perder. A aula dela é tão interessante quanto ou como a minha, tanto faz, né? Quando você encontra esse tipo de expressão, tão interessante quanto ou tão interessante como, saiba que está no grau comparativo de igualdade. E o outro exemplo, falando lá, seu time parece estar tão preparado como o outro ou quanto o outro, grau comparativo de igualdade. Ok? E por último, nós temos o grau comparativo de inferioridade. Olha só que coisa óbvia. Se no grau comparativo de superioridade eu uso mais, no grau comparativo de inferioridade, óbvio, ululante, eu só posso usar menos. Então você vai ter menos mais um adjetivo, acompanhado lá da palavra que ou do que. Tá difícil? Se tá, pula da ponte Rio-Niterói, infeliz. Olha o exemplo que eu vou te dar. A aula dela é menos interessante do que a minha. Agora eu vi verdade nas suas palavras, ok? Fácil demais, mais fácil que sopa de lesma. Coloca um salzinho, a lesma derrete e você manda ver só de canudinho, beleza? Escatológico. Olha o outro exemplo lá, ó. Seu time parece estar menos preparado do que o outro, ok? Fiz lá uma comparação de inferioridade. Muito fácil. Caso você esteja
igual essa garotinha aí, não sabe se entendeu direito a matéria, dá uma voltada no vídeo e vê se você entende esta jossa de uma vez. Eu não sei se você voltou o vídeo para tirar a sua dúvida. Caso você não tenha voltado o vídeo, isto é um problema seu. Vamos dar continuidade e vamos então falar do grau superlativo. No grau superlativo, você não compara seres, você apenas dá características a determinados seres de uma forma mais radical, mais intensa ou simplesmente relacionando com um grupo de seres. Legal? Vamos ver isso na prática para você entender melhor o que eu estou lhe falando. Afinal de contas. Então vamos começar, né, pelos dois tipos mais tranquilinhos, que é o superlativo relativo. Nesse caso aí, você vai estabelecer a característica do substantivo se referindo a um conjunto de seres. Legal? E assim como o comparativo, o relativo também pode ser relativo de superioridade e relativo de inferioridade, só que não tem igualdade. Tá legal? Então, olha lá, ó. No superlativo relativo de superioridade, você vai ter lá, ó, esse esqueminha aí, o ou a, seguido da palavra mais, acompanhado de um adjetivo, mais de, né, a preposição de, ou do, ou dois, ou da, ou das, e vai, e por aí vai, ok? Beleza? Então, olha lá o exemplo que eu te dei. Carlos é o mais responsável, olha o grupo de seres, 2 filhos. Eu peguei o Carlos e estabeleci uma relação entre ele e um grupo de seres. 2 filhos quer dizer mais de um, legal? Então, ele é o mais responsável, ele é superior aos outros pobres mortais, legal? Olha outro exemplo. Nossa escola é a mais organizada da região. Legal? Na região existem várias escolas. No entanto, contudo, todavia, a nossa é a mais organizada. Viu aí a superioridade? Está justamente nesse elemento a mais da. Ok? Foi? Entendeu? Não? Dane-se, não quero nem saber. Continuando, você tem lá o grau superlativo relativo de inferioridade. Neste caso, é só você tirar o mais e colocar o menos no lugar. Olha lá, então você vai ter o ou a menos, não existe menos. Se você falar menos, você vai para o inferno, meu filho. Não pode, capiroto está te esperando. Então é o ou a menos, mais um adjetivo, mais do, da, de, dois, das e por aí vai, né? Desde não, porque desde de conjunção, de preposição, não tem plural, valeu? Então olha lá, olha o exemplo que eu vou te dar. O mesmo que eu te dei antes, só que agora no grau relativo de inferioridade. Carlos é o menos responsável, 2 filhos. Olha o conjunto aí, ó. 2 filhos. Legal? E o mesmo exemplo lá, eu pego nossa escola é a menos organizada da região. Mentira, não vou nem falar este exemplo de novo, mas é um exemplo de grau relativo de inferioridade. Tá vendo essa menina ali? Ela tá como? Tá complicando. O que você vai fazer? Araquiri para você. Continuando. Já que falamos no grau superlativo relativo, não podemos sair de cena sem falar do superlativo absoluto. Tá ficando confuso, Ney? E eu com isso.
Continuando, olha lá, o grau superlativo absoluto, ele se refere a um único ser, legal? E a característica, ela pode ser apresentada de forma analítica ou sintética. Estou falando o nome de verme, né? Eu queria dizer que o seu filho está com aquele verme analítico, sintético. Nada disso, você vai ver que é um negócio mole, mole, mole. Mais mole do que boca de velho sem dente. Olha lá o exemplo. Desculpa, antes do exemplo, vamos ver. O grau absoluto, ele pode ser analítico. Normalmente, o analítico, ele vai acontecer dessa forma. Você vai ter um advérbio de intensidade, mais o adjetivo. Professor Vanderlei. É a Mariazinha perguntando. Professor Vanderlei, o que é um advérbio de intensidade? Ora, Mariazinha. Advérbio de intensidade são aquelas palavrinhas que você normalmente usa. Quando você está com fome, você não diz que está apenas com fome, você está com muita fome. Esse muita te dá a ideia de intensidade. Quando você está cansada, você não diz que está apenas cansada, você está extremamente cansada. Extremamente é um advérbio de intensidade. Então, essas palavrinhas, muito, bastante, extremamente, demais, né? São advérbios de intensidade, porque servem para intensificar, enfatizar uma ideia qualquer. No caso aí, os advérbios intensificam o adjetivo. Entendeu? Poltergeist. Olha o exemplo. Carlos é muito responsável. Viu lá? Uma coisa é eu falar que Carlos é responsável. Outra coisa completamente diferente é eu falar que Carlos é muito responsável. Viu a diferença? Não compre um óculos para você. Olha o outro exemplo. Nossa escola é extremamente organizada. Nossa escola é bastante organizada. Nossa escola é organizada demais, né? Normalmente a galerinha fala, nossa escola é organizada pra caramba. É uma linguagem mais coloquial, mas que não deixa de ter lá o seu valor intensificador, ok? Então, isso é grau absoluto analítico. E o sintético, Ney, como é? Fácil, fácil, fácil. No grau absoluto sintético, você vai ter o adjetivo e lá no finalzinho do adjetivo você vai colocar um sufixo qualquer. Esse sufixo pode ser íssimo, érrimo ou ílimo. Olha o exemplo que eu te dei. Carlos é responsabilíssimo, ok? Esse íssimo diz que o adjetivo está no grau superlativo absoluto sintético. Olha o outro exemplo. Nossa escola é organizadíssima. Esse díssima é também sintético. E por último, coloquei mais um exemplo aí para você olhar. Roberto é um menino fragílimo, né? Fragílimo vem de frágil. Então não vai falar fragilíssimo, ele é fragílimo, ok? Então, nós temos aí o grau superlativo absoluto sintético. É ou não é fácil? Tá vendo esse carinha aí com sono, caindo no ombro do amiguinho? Isso não deve ter entendido nada. Se você estiver igual a ele aí na sua casa assistindo a esse vídeo, espero que você caia do banco, do sofá, da mesa, da cama e quebre a sua unha encravada. O povo feio infeliz. Ok? Vou me despedindo por aqui e espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai lá, dá uma curtidinha na minha página, dá um ok, um like. Se quiser, compartilha. Se não quiser também, o problema é seu. Tô nem aí para nada. Um abraço. Tchau, beijo nas crianças. Fui.